Vejo também, não sei se as irmãs que estão connosco de Aveiro têm Bíblias. Bíblias em língua portuguesa. Ok, mas têm. Ok. É que nós neste momento não temos Bíblias disponíveis, mas nós vamos providenciar, conseguir algumas Bíblias para nós aqui na igreja. Nós sempre confiamos, e eu tenho orado ao longo do tempo, que o Senhor nos acrescente aqueles que se hão de salvar. De maneira que nós queremos estar sempre com o pão da vida em nossas mãos, disponível para nós. Mas então, se estamos juntos, vamos ler em Deuteronômio capítulo 12, vamos ler o versículo 10 e 11, em nome de Jesus Cristo. E diz assim: mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. Amém? Possa o Senhor abençoar a sua palavra. Podem sentar. E eu tomaria para tema, nesta manhã, o momento da escolha. Ok? O momento da escolha. Há um momento em que nós temos que escolher. Somos desafiados a escolher. Seja por nossa necessidade, seja pelas circunstâncias que nos envolvem, seja por vontade de alguém e seja pela vontade de Deus. Porque, pelo facto de termos sido feitos com livre-arbítrio, nós temos a liberdade de escolher se aceitamos a escolha de Deus ou não. Porque, repara, logo no princípio, lá no Éden, foi isso que Deus deixou bem determinado. Deus falou, Deus colocou nas mãos de Adão e Eva uma escolha. Deus deixou a sua vontade, fareis assim e não fareis assim. No dia em que fizerdes como eu vos digo, sois abençoados. No dia em que fizerdes contra aquilo que eu vos digo, há pena por isso. Agora, escolhei. O profeta de Deus chama muitas vezes a nossa atenção que Deus podia ter rodeado a árvore da ciência do bem e do mal de arame farpado, uma vala de água com tubarões, ou com piranhas, ou com qualquer coisa, ou um terreno minado, e aí se calhar eles não iam, porque sabiam que fisicamente iriam morrer, não é? Nós temos, assim, estamos sempre muito atentos ao natural e ao físico. Esquecemos mais do que o que devíamos, muitas vezes, a nossa condição espiritual e a nossa vida espiritual. Mas Jesus apenas deixou a palavra. E eles estavam, como nós, debaixo do livre... Eles tinham livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio era a capacidade deles escolherem o que fazer com aquilo que lhes era falado. E essa é hoje a nossa condição. Deus não mudou essa condição só porque Adão e Eva usaram erradamente desse livre-arbítrio. Deus não muda o seu plano. Não é? Essa é uma evidência muito clara de que Deus não muda. O que Deus falou no princípio permanece hoje e permanecerá até ao milénio. E mesmo o milénio está estabelecido. Tudo está feito. Deus olhou o fim desde o princípio e Deus descansou porque Deus viu que tudo estava bem. Portanto, não há erro em Deus. Não há erro no plano de Deus. Aquilo que Deus escolheu bem. E, portanto, nós precisamos de fazer igual. Como filhos e filhas de Deus, ungidos pelo Espírito de Deus, tendo a mente de Cristo, tendo nascido de novo, tendo sido cheios do Espírito perfeito,
tendo recebido o Espírito da verdade, Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E, portanto, nós temos essa liberdade de escolher também. E, portanto, Deus apenas fala a sua vontade, Deus revela as suas escolhas, porque nós teríamos um argumento, se pudéssemos dizer, sim, mas eu não sei qual foi a escolha de Deus. E enquanto nós temos esse argumento como válido, a Bíblia diz, Deus não tem em conta os tempos de ignorância, mas não terá ninguém por inocente. Portanto, depois que o Espírito da verdade vem e revela a vontade de Deus, já não há escusa. Já não há escusa. Não é? Enquanto Deus não revela o que Ele quer, o que Ele escolheu para nós, nós não sabemos. E andamos guiados pelo nosso próprio entendimento ou por um qualquer espírito. E Deus sabe isso. E Deus viu esse tempo. E Deus deixou que andássemos nele. Mas Deus fez outra escolha. Deus determinou o dia em que nasceria para nós a luz. Não é? Deus não fez a luz naquele momento. Deus permitiu que os nossos olhos passassem a ser sensíveis a essa luz. A que nós chamamos vulgarmente a revelação. Deus se revelou a mim. Deus me falou. Amém. Se cumpriu, é Deus. Certo? Se está na palavra, é Deus. Foi Deus quem falou. Amém? Pronto. E Deus determinou que viria um tempo em que nós receberíamos o impacto dessa luz e passaríamos a viver debaixo dessa influência. E aqui estamos nós. Crê nisso? Eu creio nisso. Eu tenho visto isso acontecer na minha vida. E não só na vida daqueles que me envolvem, na vida da igreja, para o bem, para os que se salvam e para os que se perdem. Não é? Mas nós temos visto isso. E tudo isso resultado de uma escolha de Deus. E este versículo, estes versículos que lemos nesta manhã, eles são usados muitas vezes para fundamentar a existência da igreja, a necessidade de vir à igreja, a necessidade de entregar o dízimo à igreja. Eu ouvi dizer até ao longo destes anos de ministério que se eu não tiver igreja, eu vou dar o meu dízimo na mesma, vou ao cimo do monte, deixo-o lá. Ok, mas é assim, Deus determinou que Deus escolheu um lugar. Não é? Deus escolheu para nós um lugar para congregar. Deus determinou que se encontraria conosco nesse lugar. E lá, não é? Deus receberia os nossos dízimos, as nossas ofertas, os nossos holocaustos, as nossas orações, o nosso louvor, as nossas canções. Deus receberia tudo isso lá. Agora, Deus não explica porquê. Deus diz que escolheu assim. Mais tarde, aos Hebreus, Paulo vem falar que não devemos abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns. Não é? Quando alguma coisa não corre bem, não é? A primeira escolha não é resolver o problema, ou orar pelo irmão, ou pelo pastor, ou pelo ministro, ou pelo diácono. Muitas vezes a primeira escolha é sair fora da igreja. Não é? Abandonam a igreja. São escolhas. E hoje nós queremos falar um bocado sobre elas. Porque nós também fazemos escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. Mas nós temos que saber que nós mesmos, para começar, somos uma escolha. E reparem, eu vou ter um neto, não é? Deus permitindo, que não é escolha nem minha, nem dos pais. Eu mesmo não sou escolha, eu sou fruto, mas eu não sou escolha. Não é? Nenhum deles, nenhum de nós, escolhe nada nos nossos filhos. Não é? Eles vêm e nós os recebemos como eles vêm. Eu tive que dizer isso a uma médica, não é? A minha filha foi a terceira a nascer
E naquela altura a medicina já considerava uma gravidez de risco. Estávamos os dois perto dos 40 anos. Era uma gravidez de risco. E o médico, já estou a ver ali, deixa-me fazer contas, né? E a médica quis fazer um exame que podia provocar um aborto. E disse assim, vocês vão ter que o fazer, agora, tem riscos, tem estes riscos, pode abortar, tem que estar uma semana deitada, sem se mexer ali, tá? Porque poderá haver a hipótese da criança vir com um determinado problema. E eu disse assim, bem, olhos nos olhos para a médica, olha, eu não vou fazer esse exame. Nós não vamos fazer esse exame. Mas não é só por causa do risco de aborto. É porque a criança venha como vier, nós vamos recebê-la. E a médica ficou assim, estupefacta a olhar para nós. Mas veja, pode acontecer isto, pode trazer esta doença, pode trazer aquela. Assim, ok, traga o que tiver. Nós vamos receber esse filho como recebemos os outros, como ele vier, como Deus o trouxer. E naquela altura a medicina respeitou a nossa vontade. Também não tinha outra forma de o fazer. Era um direito que nos assistia. É um direito que nos assiste. Mas esse era um propósito sincero dos nossos corações. Nós tínhamos falado sobre isso desde o princípio. O filho viesse como viesse, era um filho. Não é? E vinha e nós íamos amá-lo, íamos recebê-lo assim. Íamos amá-lo assim. Era uma escolha. Eu não vou fazer nenhuma apreciação, nenhum juízo sobre quem possa escolher diferente ou tenha escolhido diferente. Não é esse o meu propósito, não é disso que eu estou a falar, mas eu estou a falar das escolhas, que muitas vezes são escolhas de vida ou de morte, mas que nós temos que fazer. E às vezes fazemos sem pensar, às vezes fazemos sem dar conta, só mais tarde nós nos vamos esbarrar com as consequências da nossa escolha. E umas vezes contentes porque escolhemos bem, outras vezes tristes porque escolhemos mal. Agora, o que isso deve sempre é fazer-nos parar para pensar e, se formos sinceros, nos rendermos àquele que tem o poder para fazer a escolha. Não somos nós, mas é Deus. Repare, eu não escolhi, eu não pedi a Deus ter nascido neste país. Eu, como Amós disse, eu nunca fui profeta, eu não sou profeta. Eu estava a cuidar do gado, eu guardava os bois, eu era boiadeiro. Mas Deus me tirou do meio do gado e me trouxe para trazer uma mensagem de vida ao povo. Foi isso que Amós disse lá, em Nínive. Eu não tenho culpa, não é? Foi escolha de Deus. A ele só lhe competiu render-se a essa escolha. Aceitar essa escolha. É só aí é que nós podemos dizer que somos cristãos. O próprio Jesus disse que não fazia nada que não fosse escolha daquele que o enviou ao mundo. Não é? Daquele que o enviou ao mundo. Não é? E aquele era o próprio Deus, nós sabemos, que fez um tabernáculo igual ao nosso para andar no nosso meio e escolheu, não é? Mesmo nessas circunstâncias, ele sendo Deus, repare, desde o princípio, Satanás tentou que ele, como no Éden, pervertesse a escolha inicial. Faz assim, faz assim, faz assim, escolhe desta maneira, escolhe daquela, e ele sempre permaneceu fiel à escolha daquele que desde o princípio tinha escolhido. Essa foi a razão, repare, porque Jó nunca se desviou, nunca disse amém àquilo que os amigos lhe estavam a dizer, que ele que era um pecador, que estava a sofrer as consequências dos seus atos, que afinal perante a sociedade parecia um homem de bem, mas afinal olha na condição em que ele estava. Aquilo era o fruto do pecado, não é? E ele nunca aceitou isso, ele nunca se reviu nisso. Porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E o profeta de Deus disse, ele sabia que ele tinha cumprido até ali tudo certinho com Deus.
Mas era o tempo dele escolher, se mesmo naquelas circunstâncias, ele continuaria a ser fiel e ele decidiu, ele escolheu continuar até ser fiel. Por isso ele teve a revelação do rapto. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, mas ele soube isso depois que ele escolheu por ele mesmo permanecer fiel às escolhas daquele que o criou. E Jesus ressuscitou ao terceiro dia, porque ele permaneceu fiel a todo o plano de Deus, porque ele sabia que o plano iria resultar numa ressurreição. Você sabe isso nesta manhã? Você sabe isso nesta manhã? Você tem essa certeza nesta manhã que o plano de Deus para si, aconteça o que acontecer, ele vai resultar numa ressurreição? Porque essa é a vitamina para a sua fé. Essa é a vitamina para a nossa fé. Essa é o alicerce, é a base das nossas escolhas. Certo? Porque repara, o desejo é o principal motivador das ações das pessoas. A pessoa escolhe para satisfazer um desejo, uma necessidade, qualquer coisa. Mas repare, a dúvida, não é? É uma companheira sempre presente. Eu preciso de pegar neste vaso para o levar para ali. Agora, eu pego por aqui ou eu pego por baixo? Como é que vai resultar melhor? Por baixo? Mas eu também posso pegar por cima e não aconteceu nada. O vaso está direito, só está mais alto. Mas a parte de baixo que já me aconteceu pode cair e o vaso ficar mudado. Quer dizer, há sempre uma consequência da escolha. Há sempre pelo menos duas formas de fazer uma coisa. E nós temos que escolher qual é a certa. Porque vamos enfrentar o resultado das nossas escolhas. Agora, não basta fazer escolhas baseado apenas em desejos. Muitas vezes é necessário analisar corretamente qual vai ser o resultado das escolhas que fazemos, para satisfazer os nossos desejos, porque normalmente sempre vai influenciar também aqueles que estão ao nosso lado. Repare, é por isso que quando você rega o vaso, você fica molhado. Já deu conta? Você vai regar uma planta e você fica molhada, porque ela reparte consigo a consequência daquilo que você está a fazer com ela. Não é? Porque você lhe está a dar água, recebe água. Se lhe puser outra coisa qualquer, vai receber de volta. Também ela vai repartir consigo, não é? O resultado da sua escolha vai ser uma partição. De alguma forma, nós vamos receber a consequência da nossa escolha. Não é? A escolha que nós fizermos vai repartir connosco o resultado. Se ela for boa, nós vamos ficar bem. Vamos receber o bem. Se ela for errada, nós vamos receber o resultado do erro. Mas nós temos que escolher. Nós temos que escolher. Repare, o próprio ato de buscar orientação para a escolha é uma escolha. Eu posso ir aos pés de Deus pedir orientação para escolher. Eu posso não ir aos pés de Deus, não vou dizer onde é que vou, não me interessa. Mas só há dois caminhos. Ou vou aos pés de Deus ou não vou aos pés de Deus. Certo? Para me ajudar a fazer essa escolha. Portanto, parece que afinal é tudo escolhas. Na nossa vida é tudo escolhas. Efetivamente, na nossa vida é tudo escolhas. E até dizem os filósofos ou os pensadores que o homem é isso mesmo. É fruto das suas escolhas. Não, eu não subscrevo completamente essa afirmação. Eu creio que o homem é fruto da escolha de Deus para ele. O homem é fruto da escolha de Deus para ele. Agora, o homem tem a capacidade de entender isso e aceitar, ou entender isso e rejeitar, porque ele está com livre-arbítrio. Certo? Por isso, não ficamos paralisados pela impossibilidade de avançar, ou, por exemplo, prejudicarmos-nos a nós mesmos ou aos outros. Devemos buscar apoio para tomarmos sempre a melhor decisão. Devemos fazê-lo. Devemos ser humildes a esse ponto, não é? De buscar
a opinião de uma pessoa mais experimentada, não é? Buscar a opinião de uma pessoa que seja efetivamente especialista naquilo, qualquer coisa assim. E nós fazemos isso, não é? Nós perguntamos a alguém, é verdade, eu queria fazer isto assim, assim, assim. Agora não se pergunta muito, vai só ao YouTube, vê-se um tutorial e está lá como é que se faz tudo, como é que se faz bolos, como é que se faz rendas, como é que se arranja máquinas de lavar, roupa e louça, lá está tudo. Lá alguém, não é? Alguém, eu não estou a dizer que isso é errado, mas é assim, vejam, alguém que já passou pela experiência e deu certo, vem e reparte com os outros o resultado das escolhas que fez. É isso que está em causa, certo? Não sei se me estou a fazer entender. Entendemos como cristãos o quão importante é por isso a oração para nós. Oh, pastor, isso parece uma coisa tão simples. Pois é. Mas apesar de ser uma coisa tão simples, torna-se muitas vezes para nós uma coisa muito complicada. Porque não temos tempo, porque quando demos conta já estava na hora de fazer isto, ou na hora de ir para aqui, ou na hora de ir para lá, e a azáfama do dia-a-dia, não tivemos ainda nem tempo para tirar um tempinho de oração, mas eu creio que esse momento de oração é exatamente o momento em que nós vamos à fonte das escolhas buscar uma resposta para nós. Senhor, o que é que tu escolheste para mim nestas circunstâncias? E Deus vai responder. Porque Ele fez todas as escolhas. Ele viu o fim desde o princípio. E Ele disse que estava tudo bem. Portanto, há um resultado para nós ali. Quanto mais depressa o encontrarmos, mais depressa vamos ficar novamente tranquilos, em paz, porque o assunto está resolvido. Amém? O assunto está resolvido. Para começar, vemos que o próprio Deus fez escolhas, faz escolhas. E elas são perfeitas e inquestionáveis. E Ele não seria Deus se assim não fosse. Deus é perfeito e faz todas as coisas. Se puderem abrir comigo em Efésios no capítulo 1, eu queria ler um pouquinho convosco. Efésios capítulo 1, nós já conhecemos até a maior parte disto, já ouvimos muitas vezes. Já. Mas do versículo 3 em diante diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1, do 3 em diante. Como também nos elegeu nele antes do fim do mundo. Não está aí, é para ler, ok? Obrigado. Aí está só a primeira escritura que ainda lemos. Veja, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus determinou ou não todas as coisas. Deus escolheu ou não todos os resultados das nossas escolhas. A Bíblia está a dizer que Ele nos fez nele antes da fundação do mundo. A Bíblia vai mais fundo até, está a dizer que Ele nos elegeu. E uma eleição é uma escolha. Presta atenção a isso. Estas coisas às vezes são um bocado deixadas passar por alto. Mas eu oro que o Espírito Santo escreva isso nas tábuas do nosso coração. A Bíblia está a dizer que Deus nos elegeu nele. E uma eleição é uma escolha de um em detrimento do outro. Está a ver? Então, como o profeta disse, muitas vezes, e eu tenho lembrado aqui, no dia em que ele nos elegeu nele, muitos se perderam. Porque quando ele, presta atenção, irmão, quando ele o escolheu a si, não escolheu outros. Está a ver o que é eleição? Está a ver o que é predestinação? Ou seja, antes sequer que o mundo fosse feito.
Você já estava na mente de Deus para ser aqui testemunha dele. Mesmo vivendo a vida que nós às vezes maltratamos, para não dizer outras coisas, não é? Dizemos coisas até que não devemos, falamos palavras que não deviam estar na boca de um cristão, mas no desespero, na emoção, às vezes falamos, amaldiçoamos tudo, até o dia em que nascemos. Mas temos que lembrar que a Bíblia diz que Deus nos escolheu, e quando Deus nos escolheu, deixou de escolher alguém. No dia em que eu me salvei, alguém se perdeu. Se calhar nunca tínhamos dado conta disso. Mas a Bíblia está a dizer que nós fomos eleitos por Deus, nele, não é? Antes da fundação do mundo. É importante isto. E ele escolheu, a escolha de Deus para nós, veja, está lá escrito, irmão. Nós lemos isto um sem número de vezes, mas o que está lá escrito é que Deus escolheu-nos para nós sermos isto. Ser engenheiro, ser arquiteto, ser doutor, ser isto, ser dona de casa, ser chefe de família, eu sou o cabeça do casal. Ok, isso é secundário. Tudo isso é secundário. Isso são ferramentas para nós nos movimentarmos aqui. Mas o que Deus escolheu é que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. Isso foi o que Deus escolheu. Amém, Daniel? Isso, engenheiro informático, é a seguir. Não é? Compositora, isso é depois. Engenheiro mecânico, não é? Licenciado em saúde, isso é depois. Dona de casa, isso é depois. Mãe, isso é depois. Pai, isso é depois. O que Deus realmente escolheu é que nós fôssemos santos perante Ele. Ou seja, como é que nós podemos ser santos perante Ele sem ser santos como Ele? Por isso, o profeta disse um dia, não tenham medo de ler este versículo onde Jesus disse, sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Não tenham medo de assumir isso, porque o próprio Deus foi quem determinou que nós fôssemos isso. E está aqui. Deus determinou, nos elegeu nele para que fôssemos isso, santos e irrepreensíveis. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. E adoção porquê? Porque ele já sabia que nós não íamos fazer parte do povo judeu. Mas então fomos adotados em Jesus Cristo. E ao sermos adotados em Jesus Cristo, nem foi sequer para sermos servos. Mas para sermos isso mesmo que ele tinha falado, filhos e filhas. Já não vos chamarei mais servos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor. Está a ver? E Deus fez isso para Ele mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, podíamos pôr aqui, da sua escolha. Ele nos escolheu para sermos aqui a imagem da santidade dEle. Esse é verdadeiramente o nosso ministério. Essa é verdadeiramente, jovens, a nossa vida. Foi para esse propósito, efetivamente, que Deus deu a sua vida por nós. Para que nós pudéssemos mostrar isso. E para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção. Repara, Deus sabia que nós íamos fazer erros. Cometer erros, fazer as coisas de que nos envergonhariam. Deus sabia isso. E Deus, sabendo isso, proveu um Redentor para que estivesse permanentemente, de dia e de noite, perante Ele, tapando essas coisas. Não é isso que você faz ao seu filho, à sua filha, quando ele faz asneiras? Não é isso que a mãe faz quando o pai chega à casa? Não é? Quem partiu aqui a minha...
Pá, olha, isso não sei, calma, eu vou-te explicar. Vamos a jantar primeiro, não é? Ela tenta, não é? Meter os seus pintos debaixo das asas e tal, não é? E Jesus, não foi isso que Jesus disse quando chorou sobre Jerusalém? Como eu tentei fazer como a galinha, meter-vos debaixo da minha redenção, e vós não quisestes. Foi uma escolha. Foi uma escolha deles. Rejeitar o santo. Mas como estamos a ler que Deus faz todas as coisas para a sua glória, depois Paulo teve uma revelação e veio e disse, mas calma, Deus fez isso, eles vão ser enxertados outra vez. Deus fez isso para que nós, durante 7 dispensações, estivéssemos perante Deus no lugar deles. E nós estamos na 7ª era da igreja. Nós somos essa última parte dessa redenção. Estamos juntos. Sabemos isso. Você crê nisso? Crê mesmo. De todo o seu coração. Glória a Deus. Está a ver? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, remissão pelas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Que Ele tornou abundante para connosco em toda a sabedoria e propuser em si mesmo, eu estou a acelerar, tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Tá? Nele digo, continua Paulo, em quem também fomos feitos herança. Ou seja, Deus não vai perder nenhum deles. Amém? Que eles são a herança do Senhor. Né? Paulo disse, não sabeis que não sois nem de vós mesmos? Se o Espírito de Deus habita em vós, não sois nem de vós mesmos. Mas nós temos até prazer em gritar aos ventos, eu faço o que eu quero, eu é que sei da minha vida, eu é que sei, ninguém manda em mim, por aí, não, ninguém... E você está a ser dirigido a dizer isso, você é que não dá conta. Alguém está a liderar essa escolha. Mas nós às vezes gostamos de desabafar assim. Em mim ninguém manda, em mim não sei o quê, em mim não sei quanto, em mim não sei quanto. Não, todos somos guiados por um Espírito. Ou pelo Espírito de Cristo, ou pelo Espírito do Anticristo. Eu creio que já chegamos a essa conclusão há muito tempo. Amém? Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, com o fim de sermos para louvor e glória. Amém? Está a ver? É isso que Deus determinou fazer. Muitos poderão pensar, ou mesmo argumentar, mas então se Deus já fez isso, qual é a minha parte? Deste plano. Então eu não tenho vontade, eu não tenho escolha, eu não tenho que fazer. Repare, eu vou avançar um pouquinho. Paulo diz aos Romanos, se quiser anotar, no capítulo 9, do 14 em diante, Paulo diz assim, que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Mas, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer. E Paulo estava a dizer em Efésios, quando, lembre-se, Efésios é o livro da noiva. O profeta diz isso. Portanto, Efésios fala de nós. Efésios é o nosso cartão de cidadão do reino dos céus. Lá está escrito porque é que somos crentes, porque é que estamos aqui, porque é que somos a noiva, porque é que vamos no rapto, o que é que acontecerá no milénio. Está lá tudo escrito, certo? E, portanto, ele está a dizer, compadecer-me-ei de quem me compadecer. Deus está a dizer por Paulo aos Romanos. Deus disse a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Portanto, lembre-se, como lemos há bocado, quando Deus nos elegeu, deixou de o fazer com alguém. Quando Deus tem misericórdia connosco, deixa de ter com alguém. Quando Deus se compadece de nós, deixa de se compadecer de alguém. Porque Deus já fez uma escolha. E nós somos parte. É a parte da escolha naqueles que se salvam. Predestinados nele, eleitos para a salvação, para a glória de Deus, para mostrar o Deus vivo. Estamos juntos e disponíveis para cumprir esse plano de Deus. Hã? Disponíveis para cumprir essa parte de Deus. Quantos estamos? Eu estou. Assim, por isso, não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece.
Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo, para seres Faraó e para combater, para perseguires os filhos, os servos de Israel, para isso mesmo eu te levantei. Para te mostrar o meu poder, para mostrar que, sendo ele o homem mais poderoso da terra, veio um poder maior que sujeitou esse poder, humilhou esse poder, envergonhou esse poder. Faraó foi envergonhado ali naquela margem do Mar Vermelho. Amém? E só ele ficou para poder anunciar o que aconteceu. Ou então não havia, seria um mistério. Não é? Ninguém sabia o que aconteceu ao exército do Faraó e ao próprio Faraó. Mas não, ele ficou para trás e ele veio para trás para contar o que aconteceu, para que ficasse registado. Amém? Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Diz-me-ás então, porque se queixa ele ainda, porquanto quem resiste à sua vontade. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura a coisa formada dirá ao que o formou, porque me fizeste assim? Não é? Por exemplo, ontem a minha nora fez-me um bolo delicioso, não é? Mas alguma vez o bolo terá a capacidade de lhe perguntar porque é que ela o fez daquela maneira? Tem, irmã Scarlett? Já algum bolo lhe perguntou porque é que a irmã o fez assim? São deliciosos também, não é? Porque me fizeste assim. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro vaso para desonra? Da mesma massa. Não é? Está a ver? Portanto, por tal propósito, ou escolha de Deus, Colossenses, e eu vou ler, não precisam de abrir, Colossenses, no capítulo 1, fala da seguinte maneira, do versículo 12 em diante. Dando graças ao Pai que nos fez idóneos. Ele estava a dizer, não é? Devemos então dar graças ao Pai, porque nos fez idóneos. O que é uma coisa idónea? Uma pessoa idónea, não é? Pessoa idónea é uma pessoa em quem se pode confiar. É uma pessoa de confiança. É uma pessoa a quem se ouve e se acredita. É uma pessoa em quem podemos depositar, vá lá, eu vou dizer assim, a chave da nossa casa. Não é? A quem podemos entregar a nossa carteira. Olha, segura aí enquanto eu vou ali. Não é? Assim, para falar assim mais vulgarmente. Então ele está a dizer que damos graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, porque nele, em Cristo, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, qual é o nosso lugar? Para que é que Deus nos elegeu? Para que é que Deus nos redimiu? Certo? Porque, repara, efetivamente, enfatizando o versículo 23, veja, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ou seja, o plano de Deus e a criação do próprio Senhor Jesus Cristo tem tudo algo a ver connosco, tem tudo algo a ver com a nossa redenção, com a nossa forma de vida. Diz Paulo, se permanecermos fundados e firmes na fé, não vos moverdes da esperança do Evangelho, não é? Qual é a nossa esperança no Evangelho? É que vai haver um rapto e um milénio, seremos tirados daqui antes que a grande tribulação venha. Para nós hoje, noiva, essa não é sequer a grande tribulação e aqueles que se salvarão depois. Hoje a noiva olha esse resgate antes
que algum dos políticos deste mundo, dos que existem ou dos que ainda estarão a crescer, não sei, mas alguém carregará no botão, e esse botão, que para o mundo vai simbolizar o princípio da Terceira Guerra Mundial Atómica, a destruição e purificação da Terra, para a noiva é o sinal do rapto. Porque antes que a grande tribulação se estabeleça na terra, a noiva sobe. Os que dormem em Cristo se levantam no primeiro. Todos seremos transformados, diz Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15. Todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E iremos encontrar o Senhor nos ares. Está a ver? Portanto, se permanecermos firmes na fé, não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. Por isso Deus escolheu um lugar onde Ele se encontra consigo, porque somos salvos pela loucura da pregação. Portanto, Deus determinou que não é o pregador que tem que ir à sua casa a pregar, mas há um lugar onde você vem ouvir Deus, através de um corpo em carne humana como o nosso, como foi com Jesus Cristo. Essa foi a escolha de Deus, não é? Portanto, se permanecerdes e não vos moverdes da esperança do Evangelho que temos ouvido, o qual foi pregado. Está a ver? Portanto, Deus tem uma linha de pensamento muito clara, muito definida, coerente, que é uma coisa que nos preocupa, não é? A natureza humana preocupa-se muito em ser coerente, não é? Em tomar sempre a mesma decisão, porque senão as pessoas dizem, é como o vento. Umas vezes pensa assim, outras vezes pensa daquela, outras vezes pensa daquela, ninguém o entende. Não, Deus é perfeitamente entendível. Há uma linha de pensamento que é coerente, que é reta. E reparem, a distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta. E eu sou o Deus de Jacó e eu não mudo. Está a ver? O qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu e da qual eu, Paulo, fui feito ministro. Se permanecerdes, vê? Aí está, diz o irmão Branham, a nossa entrada em cena. Veja, portanto, este é o versículo de que eu acabei de falar. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. E não vos moverdes da esperança do Evangelho que temos ouvido. Não venho mais a esta igreja. Não? Eu ouvi aí uma pregação que não tem nada a ver. Não é? E sabe onde eu fui encontrá-los depois? Então, falando, voltei à católica. Voltei aqui, voltei ali, voltei acolá. Não é? Voltaram ao seu vómito. É isso que a Escritura diz. É isso que a Escritura significa. Voltaram para de onde tinham saído. Certo? Agora, porquê? Porque não rejeitaram uma denominação. Se tivessem rejeitado uma denominação e passado para outra, mas não, voltaram ao seu próprio vómito, ficaram pior do que o que estavam. Porque esse percurso normalmente é assim, saem da católica para uma denominação, da denominação conhecem a mensagem e quando rejeitam a mensagem não voltam para a denominação, voltam para a mãe. Voltam para a mãe. Estão-me a fazer entender? Apocalipse chama-lhe a mãe de todas as prostituições. Voltam para lá, não é? Para aquilo que o profeta chama o expoente mais alto do espiritismo. É para lá que voltam. Porquê? Porque em algum momento rejeitaram a fé do Evangelho que ouviram. Rejeitaram a mensagem de Deus daquele dia. Aquele era o dia para aquela pessoa fazer a escolha. Você diz, não, mas às vezes as pessoas andam anos na igreja. Sim, um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Não é? Mas aquele era o tempo que Deus tinha determinado
que determinada pessoa fizesse a escolha. Repare, foi isso que aconteceu com o próprio profeta em 56 ou 57. Ele disse: a América, a partir de agora, está condenada. Ela rejeitou a mensagem da ONU. Portanto, a América anda aí como um barco, não é? Como o Titanic no meio do oceano, não é? Também acha, como o Titanic, que aquilo era um barco que nem Deus ia afundar, não é? Isso é o que dizem os historiadores, que o construtor do barco disse isso, não é? E o Titanic, logo a seguir, pouco tempo depois, não é? Poucas milhas náuticas depois, ou não sei quando, foi abaixo. Afinal, havia alguém, não é? Havia um Deus que podia deitar aquilo abaixo, não é? E a América hoje está assim um bocado também, não é? Continua a achar que é rica, rica está e de nada tem falta e tem todo o poder e não vê que já rejeitou a mensagem de Deus. Claro que nós sabemos que lá no meio está um povo pelo qual Deus continua a zelar, que é a menina dos seus olhos, não é? Nós olhamos o nosso país, nós olhamos os países do mundo e vemos isso, a maior convulsão, o maior desacerto, a maior confusão, a maior miséria, não é? A miséria em todos os aspectos, não é? Principalmente a maior degradação dos costumes. No entanto, as pessoas acham que está tudo bem. E então, se olharem para a conta bancária e virem assim bastantes números, então ainda está melhor. Não têm preocupação nenhuma. Desde que a conta bancária tenha alguns zeros, elas acham que, não é? Como ao outro, rico sou, enriquecido estou, ou então descansa a minha alma, porque o meu repouso está aqui. Não é? Foi isso que aconteceu com o jovem rico. O meu descanso está aqui. Não é? Eu já não tenho caderneta, na caderneta do meu banco já não há espaço para pôr mais números. Descansa a minha alma. E Deus disse: hoje mesmo pediram a tua alma e que tens tu cá em cima. Certo? Veja, mensagem em liderança. Às vezes na vida nós temos de confrontar a coisa, assim como este jovem. E na mensagem de liderança o profeta está a falar do jovem rico, não é? Se conhecem a história do jovem rico. Porque você é um ser mortal e você está a ter a oportunidade de escolha, como o jovem rico teve. Senhor, o que é de fazer para me salvar? Olha, cumpre os mandamentos. Eu tenho feito tudo isso, não é? Mas ele sabia, ele deu conta que lhe faltava alguma coisa ainda. Ele tinha todos os bens materiais, ele era rico, ele era o sucessor de toda a fortuna, de toda a riqueza da família, em terras, em posses, em tudo o que seja. Ele era religioso, ele ia à igreja, ele cumpria os mandamentos, ele ia à ceia, certamente, dava ao dízimo, ele fazia tudo isso. Todo o ato religioso, diz o profeta, tal como Caim, ele cumpria. Jesus disse: então vai vendo tudo quanto tens, vem e segue-me. Sê fiel ao Evangelho que tens ouvido. E ele voltou para trás porque ele gastava todo o tempo para administrar todos os bens que ele possuía. Portanto, ele não podia andar de aldeia em aldeia atrás dele, e para aqui, e para acolá, e sempre ali atento a ouvi-lo. Ele não tinha essa disponibilidade. Ele, às vezes, nem tinha tempo para orar. Tão ocupado que tinha o dia. Ele até, às vezes, até já tinha dificuldade em orar, já tinha perdido o hábito. Era tanta a ocupação, era tanta coisa na cabeça, com o que havia de fazer no dia seguinte, como é que ia fazer para a semana, como é que ia fazer para o mês que vem, que ele até já tinha perdido o hábito, ele já nem sequer uma ladainha ele era capaz de dizer. Precisamos de acordar, irmão, irmãs. Precisamos de acordar. O profeta chamou-lhe amnésia. E essa amnésia tem uma característica especial.
Porque essa amnésia de que o profeta falou não era o esquecimento das coisas do dia a dia, mas era uma desabituação de cuidar das coisas de Deus. E repare, o cuidar das coisas de Deus não começa pelo pó das cadeiras da sua igreja. Não é por aí que começa o nosso zelo pela casa de Deus. Porque a casa de Deus somos nós. E esse é o zelo. É para esse zelo que nós precisamos de acordar. Porque ele vai ser importante. Ele é importante para a nossa capacidade de escolher. E escolher bem. Certo? Portanto, o zelo pela casa de Deus está no zelo que nós temos em manusear as coisas de Deus dentro de nós primeiro. Dentro de nós primeiro. Colocar as coisas de Deus em ordem dentro de nós primeiro. Porque quando Deus começou a escolher, não escolheu primeiro a sua igreja. Nem sequer a seu filho. Nem sequer a sua esposa ou o seu marido. Mas para começar, Deus escolheu a si. Pense nisso. Pense nisso. Quando for fazer escolhas acerca da forma como usa o seu tempo, pense nisso. Quando for fazer escolhas acerca das coisas que vai ler, pense nisso. Quando for fazer uma escolha acerca das coisas que vai ouvir, pense nisso. Quando for fazer uma escolha acerca das pesquisas que vai fazer, pense nisso. Porque Satanás é ardiloso. E se nos puder desviar, por pouco que seja, do caminho de Deus, para ele vai ser uma vitória. Para ele é uma vitória. Você tem uma escolha. Deus fez isto para você poder escolher. Está a ler comigo? Está lá projetado, foi o profeta de Deus que falou. Se ele pôs Adão e Eva com livre-arbítrio, de modo que eles pudessem escolher, então eles fizeram uma escolha errada. E veem, ele não pode fazer nada mais por você do que ele fez por eles. Enquanto eles estiveram corretos, todo o entardecer Deus estava ali. Quando eles foram incorretos, Deus se afastou deles. Certo? Os lançou fora do Éden. E o Éden o que é que era? Era um lugar que Deus tinha escolhido para estar com eles. Era a igreja deles. Deus tirou-os desse companheirismo. Por isso é que mais tarde, como nós ouvimos na semana passada, o povo definitivamente disse: fale connosco Moisés e não Deus. Isso foi uma consequência lá do Éden. Entendemos isso. Agora, também nessa altura, pela primeira vez, Deus proveu uma redenção. Ouvimos na semana passada. Adão foi afastado, mas quando Adão pecou, Deus proveu um cordeiro para ele. Amém? Veja, ele não pode fazer mais nada por você do que fez por eles. Ele tem de colocar-lhe a mesma coisa para então você poder escolher ou rejeitar. Você tem uma escolha. Amém? Nós temos uma escolha no nosso comportamento. Podemos agir como cristãos ou como o resto do mundo, que não sabe nada a respeito de Deus. Quando tomamos a ceia, veja, o pão é feito de acordo com as Escrituras, completamente sem fermento. Porque o fermento é símbolo do pecado. E Deus ordenou lá que o comessem sem fermento durante 7 dias. Está a ver? Que, diz o profeta, representam hoje completamente as 7 eras da igreja. Portanto, quando Deus determinou a primeira Páscoa,
Deus disse que eles durante 7 dias não fariam mais nada, senão estar reunidos e comer o pão asmo. Certo? Essa é a nossa ceia durante as 7 eras da igreja. Amém? Veja, na mesma mensagem liderança. Nenhum fermento. Agora, o que é isso? Nenhum credo, nenhum mundo. Jesus disse, se amais o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está em vós. Vê? E nós estamos a tentar misturar isso. Não é? Você não pode fazer isso. Você tem que chegar a uma coisa na qual acredite. Só assim nós vamos conseguir fazer. Enquanto andarmos nas meias tintas, não é? Vai ser complicado. Deus não pode abençoar. Deus não abençoou Abraão enquanto ele não se separou do pai e de Ló. Deus não o abençoou enquanto isso não aconteceu. Você não pode fazer isso, você tem que chegar a uma coisa na qual acredite. Você ou vai acreditar em Deus, ou vai acreditar na sua igreja, você vai acreditar no mundo, você não pode misturar isto junto. E você não pode agarrar essas coisas velhas a que a outra igreja antes de você se agarrou. Você tem que tomar a mensagem da hora. Você tem que se alimentar daquilo que Deus está a fazer no seu dia. Amém? Esta tem sido a grande batalha ao longo de todas as dispensações de Deus. E logo que Moisés foi tirado, Josué conduziu o povo até ao momento da escolha deles. Eu tenho aqui ainda mais, repare, ainda acerca disso. Ele disse, o que dele ficar, o que do pão asmo ficar, não o deixem ficar até de manhã. Não é? E isso, não é? Eu tenho um grande cuidado desde o princípio. Nós tomamos a ceia e nessa mesma noite eu queimo os restos, porque Deus disse que dos restos da ceia nada devia ficar para o dia seguinte. E agora Deus envia um profeta que diz assim, o que dele ficar não o deixem ficar até de manhã. Entrar nesta outra era. Queime-o com fogo, seja destruído. Que a era em que você está a viver, a mensagem desta era, isto tem que ser trazido à evidência a partir das Escrituras e vindicado e provado por Deus, que é Deus fazendo assim. Por isso o profeta dizia que a mensagem de Moisés nunca serviria nos dias de Jesus. Da mesma forma que hoje a mensagem de Lutero não é para a noiva do nosso dia. A mensagem de Wesley não é para a noiva do nosso dia. A mensagem do Pentecostes, a restauração dos dons do Pentecostes, não é para a noiva deste dia. A mensagem da era deste dia é que de todas essas mensagens, né, há um povo que foi restaurado. Não é? Foi salvo pela fé, justificado, vive em santidade, crê na restauração dos dons e tem-nos nela, mas hoje ela está separada completamente, vive num mundo à parte, ela está assentada em lugares celestiais em Cristo Jesus, ela é hoje o corpo carnal de Deus e ela espera a glorificação disso, dessa vida separada, para ir voltar a encontrar o Senhor nos ares e estar para sempre com Ele. Veja, então você ou recebe isso ou rejeita isso. Isso é a vida eterna, liderança do Espírito Santo, conduzindo a sua igreja. Agora veja, sua está com letra minúscula, não é a minha, nem é a sua. É a igreja de Deus. Sua está com letra minúscula aí? Como? Eu tenho aqui com maiúscula. E o que está aqui devia estar aí. O que é que eu vos posso dizer? Desculpem. Olha, ainda bem, Deus sabe porque é que eu estou a chamar isto à evidência.
Repare, sua devia estar aí com letra maiúscula. Porque e está com letra maiúscula. Então é isso que eu estou a dizer. Sua com letra maiúscula. Eu julguei que aí estava com letra minúscula. Sua, a Igreja de Deus. Não é a sua, não é a minha. Isso estaria com letra pequena. Mas é a sua. Deus está a preparar uma igreja que é dele. Está a ver? Estamos juntos? Glória a Deus. Agora, quem é este Josué? Estava ali por causa da sua habilidade para guerrear a guerra? Ele tinha tomado posição e feito escolha há muito tempo atrás. Ele disse naquilo em que cria: somos mais do que capazes porque Deus nos deu a terra. Repara, esse era o alicerce, essa era a evidência da fé que estava em Josué. Nós já somos minimamente instruídos nas Escrituras para não ter que estar a explicar isto tudo, não é? Moisés mandou 12. 10 disseram, nós não vamos ser capazes. 2 disseram, somos mais do que capazes. Eles eram homens iguais. O que é que fazia a diferença? Porque Josué e Caleb disseram, somos mais do que capazes, porque Deus já nos deu a terra. Deus já nos deu a vitória. Essa que é a vitória, essa que é a nossa paz. E portanto, quando veio o momento da escolha, Josué estava ali firmado em algo. Está a ver? Ele estava ali firmado em algo. E por isso, quando veio esse momento da escolha, ele disse ao povo, em Josué 24, agora pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Portanto, ele estava a apresentar o assunto sobre o qual o povo teria que escolher. Agora ele diz assim, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, se vos parece mal, eu não vou andar aí metida nesse fanatismo, eu não vou andar aí, quer dizer, cabelo comprido, saia até aos pés, os homens não falam assim, não falam assado, não bebem, não jogam cartas, não vão aqui, não vão acolá, eu não vou, ok, porém se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Este foi o momento da escolha para eles. Eles tinham bebido da rocha, eles tinham sido batizados no Mar Vermelho, eles tinham sido guiados pela nuvem de dia, eles tinham sido guiados pela coluna de fogo de noite, eles tinham comido o maná do céu, eles tinham celebrado a primeira Páscoa, eles tinham a serpente ardente no deserto, que os livrava da morte, da doença, da enfermidade. Durante 40 anos eles caminharam e nenhum deles morreu de fome, ou o seu calçado ou a sua roupa se gastou. Mas, mesmo assim, eles foram confrontados com um momento especial para a escolha. E Josué lhes disse, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da lei do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu também tenho uma escolha a fazer. E ele disse, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vejam, na mensagem de Deus, que é riquíssima em misericórdia, o profeta de Deus fala assim, muitos de vocês gostam de marcar as escrituras que o ministro lê. E gostava que vocês nesta noite, se puderem, que abrissem em Efésios. E eu estava a falar no domingo passado sobre Efésios, como o livro de Josué foi Efésios do Velho Testamento. E como foi um livro de redenção. E redenção tem duas partes diferentes.
Sair de e entrar em. Primeiro você tem que sair. Algumas pessoas querem trazer o mundo para dentro. Mas você tem que sair do mundo para entrar em Cristo. Você tem que sair da incredulidade para entrar na fé. Não pode haver nada no seu caminho para se ter fé genuína. Você tem de deixar para trás absolutamente tudo o que é contrário à palavra para entrar na fé. Está a ver? Mas o tempo passa e a igreja nem sempre amadurece com o tempo. Nos dias de Acabe, o homem de Deus teve que voltar a desafiar Satanás, que é o que nós também fazemos quando tomamos a escolha certa. É um desafio a Satanás. E nós conhecemos, para andarmos um pouquinho, porque o relógio também anda mais depressa do que o que devia. Digo eu, calma. Vocês lembram quando Acabe convocou todos os filhos de Israel e se juntou no Monte Carmelo, não é? Com os 400 profetas de Jezabel. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. Repare, o profeta de Deus, como assim diz o Senhor, Elias, o iniciador do ministério que hoje se estende até aos nossos dias. O espírito de Elias estava em Elias. Deus estava-lhes a dizer assim: escolhei hoje, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, servi-o. Se Baal, ele não disse se Baal é Deus, ou o vosso Deus. Ele disse: a quem servis? Se a Deus serviu, se a Baal serviu, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. E o resto nós conhecemos, não é? Eu não trouxe aqui, mas nós conhecemos o resto da história. Ele disse: ok, vamos ver quem é o verdadeiro Deus. Fizeram os 2 altares, não é? E ele até brinca com eles, porque eles clamam, o Deus, sobre o fogo que caísse sobre um dos holocaustos, esse era Deus. Então os de Baal clamaram para que o fogo caísse sobre o altar deles. E Elias até disse: olha, clamai mais alto, quem sabe ele está distraído a fazer alguma coisa e tal. Falai mais alto e tal. E eles fizeram, como nós vemos na Páscoa, especialmente nas Filipinas, eles se autoflagelaram e se cortaram. Eles sabiam que havia qualquer segredo no sangue. Não sabiam era qual, não é? Eles provocavam o sangue e tal. Nada, um silêncio atroz. Ele disse: olha, falai mais alto, clamai. Outra vez, segunda vez. Mas quando chegou a vez de Elias, ele só disse assim: Senhor, se realmente eu sou teu servo e estou na tua escolha, então mostra isso para eles. E repare, ele até mandou molhar o altar. Vocês sabem que uma madeira molhada, ela não pega fogo, não é? Ele mandou molhar, rios de água corriam pelos regos junto ao altar. E quando o fogo caiu do céu, o holocausto e a madeira e as pedras e a água e a terra, tudo foi consumido, mostrando quem é o verdadeiro Deus. Mostrando quem é que realmente era fruto da escolha de Deus. Não era pelo facto dos outros serem 450 profetas que eles eram a escolha de Deus. A escolha de Deus era aquele homem do deserto, sozinho, não é? A quem buscavam matar a todo momento e que estava ali na sua simplicidade dizendo: Senhor, se esta é a tua escolha, mostra que é. E Deus mostrou. Está a ver? Temos ou não confiança para tomar estes exemplos quando temos que fazer as nossas escolhas? E hoje, como cristãos, também temos uma escolha. Temos a liberdade de escolher a que igreja queremos ir e pertencer. Esse é, por enquanto, o nosso privilégio. E Deus nos ajuda a mantê-lo, não é? E Elias fez no Monte Carmelo uma demonstração
numa grande hora de crise e que, diz o profeta, está a suceder por todo o mundo agora. Espiritualmente, esta mesma situação, este mesmo debate, esta mesma escolha está a ser colocada perante as pessoas. Agora, até quando cocheareias entre os dois pensamentos? Se o mundo é mundo, serviu, seguiu. Se Deus é Deus, serviu. Amém? Veja. Mensagem. A escolha de uma noiva. Haverá um tempo em breve em que você terá que fazer uma escolha. E vocês, homens aqui das vossas igrejas denominacionais, creiam nisto. Que a hora está mesmo perante vós em que vão fazer uma escolha. Ou vão entrar no Concílio Mundial, ou não vão ser mais uma denominação. Não está aí? Ok, desculpe. Vão ter de fazer isso. Ele estava a avisar os outros ministros das denominações que estavam lá. Certo? Virá o tempo em que vocês vão ter que escolher. Ou entram no concílio, ou não têm nem igreja. Porque quem não pertencer ao concílio não poderá continuar a pregar o Evangelho. Ou continuar a pregar e a ter uma igreja. Amém? Vão ter de fazer isso. E essa escolha está a chegar em breve. E é uma coisa perigosa esperar até essa última hora também. Veja a advertência. Porque pode assumir algo de que nunca poderá sair. Ou de que poderá nunca mais sair. Ou seja, vai ser um compromisso sério. Não é? Porque a escolha que fizer, essa escolha conterá nela uma autoridade que tomará posse. Repare, por isso a Bíblia diz que não poderão comprar nem vender se não tiver o sinal na mão ou na testa. Ou seja, tudo o que você faz ou o que você pensa, a sua vontade, a sua capacidade de escolher vai ser tomada. E o profeta está a dizer, está na hora de você escolher, ou então quando vier esse tempo, você não vai ter capacidade para escolher. A escolha já não será sua. Vocês lembram-se que o profeta viu numa visão que nos últimos dias, nesses dias, as pessoas andariam na rua como zombies? Já alguém leu isso na mensagem? Como zombies. Você sabe o que é um zombie? É um ser que parece humano e anda num estado vegetativo. Não é? Anda assim, parece que sem rumo, sem sentido. Não é? Uma coisa assim que nós, se calhar, julgamos que só existe na ficção científica ou que são os marcianos, assim, com aqueles canudinhos na cabeça e todos verdes e tal. Não é? Qualquer coisa assim, mas o profeta disse que virá o tempo em que as pessoas... O que é que será isso? Qual é a visão? É que as pessoas, como ele está a dizer aqui, na escolha de uma noiva, não terão mais autoridade sobre elas para sequer pensar ou escolher. É desse tempo que nós queremos fugir. Amém? É desse tempo que nós queremos fugir. Essa escolha está a chegar em breve e é uma coisa perigosa. Porque pode assumir algo de que poderá nunca sair. Você sabe, há um tempo em que você pode ser avisado. Depois de atravessar essa linha de aviso, então já está marcado do outro lado com uma marca. Certo? E por isso, como disse Josué, como falou Elias, estaremos marcados ou com o selo de Deus ou com o selo do Anticristo. Lembre-se, quando chegava o ano de jubileu e o sacerdote passava com a trombeta a soar para que todo o escravo pudesse ser livre, mas se recusassem a aceitar a liberdade, então ele tinha que ser levado ao templo, a uma ombreira da porta do templo, e uma sobela furava-lhe a orelha. Já leram isso na Escritura? E então ele servia sempre ao seu Senhor. Não é? No ano de jubileu, a cada ano 50, não é? No final do 49 ao 50, cada servo tinha direito de ser livre.
Ele tinha capacidade para escolher. Certo? Se ele decidisse ser livre, o seu senhor, tivesse ele custado o preço que custou, tinha que o deixar sair. Ele tinha escolhido deixar de ser servo daquele senhor. Se ele quisesse continuar a trabalhar para aquele senhor, ele teve a hipótese de ser livre, ele teve a hipótese de sair, mas ele rejeitou essa liberdade. Então o seu senhor o trazia perante o sacerdote, e na ombreira da porta da igreja, o sacerdote vinha com uma sovela e lhe furava a orelha e lhe colocava um brinco. Irmãs, sabem porquê que a vossa igreja foi tão, e o vosso pastor foi tão aborrecido, tão chato naquelas pregações a esse respeito lá no princípio? Porque esses brincos nas orelhas têm um significado. E, portanto, quando um escravo passava com aquela orelha furada e o brinco na orelha, toda a gente sabia que ele era escravo e que já uma vez tinha escolhido ser escravo. Certo? Ele tinha tido a hipótese de escolher ser livre ou continuar escravo, e ele tinha escolhido continuar a ser escravo. E ele estava marcado na orelha com um furo e um brinco. Lembre-se, quando chegava o ano do jubileu e o sacerdote passava com a trombeta a soar, para que todo o escravo pudesse ser livre. Mas se recusassem a aceitar a liberdade, então ele tinha de ser levado ao templo, a uma ombreira da porta, e uma sovela furava-lhe a orelha. Então ele servia o resto da sua vida ao seu senhor. Era colocado um sinal na orelha como um tipo de ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ele ouviu aquela trombeta, mas não quis ouvir. Rejeitou a liberdade. E, portanto, nunca mais pôde ouvir a liberdade. O Evangelho é isso mesmo. O anúncio de boas novas. Está a ver? Mas ele tinha rejeitado isso. E, portanto, ele tinha escolhido continuar a ser escravo. Amém? É isso que significa. Depois de tudo isto, a palavra se fez carne e andou no meio de nós, e por ele vimos a glória do Pai. Ele foi Jesus, Emmanuel, Deus conosco, ele mesmo o resultado de uma escolha e de uma vontade soberana de Deus. Isaías diz: todavia o Senhor agradou moê-lo. Deus escolheu, amém? Fazendo-o enfermar. Agora, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ele verá o seu galardão. Prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Deus escolheu que Jesus fosse assim. Por isso a sua pregação foi tão importante. O seu caráter continua a ser o modelo de Deus para todo o cristão. E que característica tem esse caráter? Na mensagem, no estudo das eras da igreja, na mensagem de Pérgamo, o profeta diz: os historiadores da antiguidade concordam com a Bíblia de que esta religião babilónica não era de certeza a religião original dos povos da terra. Foi a primeira a desviar-se da fé original. Mas ela não era original. Historiadores como Wilkinson e Malé provaram conclusivamente, a partir de documentos antigos, que em certa altura todos os povos da terra acreditavam num Deus supremo, eterno, invisível, que pela palavra da sua boca trouxe à existência todas as coisas e que no seu caráter era bondoso e bom e justo. Está a ver? Foi possível aos próprios historiadores escrever acerca do próprio caráter de Deus. Na mensagem em Esmirna, a este respeito, por isso o profeta diz: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Foi o que Pedro disse em 1 Pedro 4,12. Será estranho que Deus nos queira a desenvolver o caráter como o de Cristo, que vem através do sofrimento? Não, senhor. Todos nós temos provas.
Todos nós somos tentados e castigados como filhos. Não há ninguém que não passe por isso. A igreja que não esteja a sofrer e que não esteja a ser testada, ainda não tem isso. Esse caráter ainda não está aperfeiçoado, ainda não é de Deus. Está a ver? Assim, Ele mesmo, quando veio, nos exortou a fazer uma escolha. Os profetas falaram dele, o próprio Senhor Jesus Cristo. Isto também nós conhecemos. E lá em Mateus 6, Ele disse, onde estiver o vosso coração, aí estará também, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Repare, Josué, Elias, Jesus Cristo, permanecendo em dispensações diferentes, chamando a atenção de que a nossa vida e o resultado da nossa vida espiritual está condicionado à escolha que nós fizermos, como tiveram que fazer os nossos irmãos no passado. E aquela introdução, ou aquela metade do serviço até agora, né, onde nós andamos por Romanos, Efésios, Colossenses, foi para mostrar apenas que nós, escrituristicamente, estamos em Cristo. E Cristo, Ele mesmo, teve que escolher. O primeiro ato importante do ministério dele foi essa escolha, à saída do deserto. Satanás logo lhe apareceu e o pôs à prova para ele escolher a quem servia. Sabem disso? Prostra-te, serve-me e eu dar-te-ei todo o mundo e a sua glória porque são meus. A mim me foram entregues, dar-te-ei se prostrado me adorar. Não é? Atira-te daqui abaixo, faz dessas pedras pão, sai da palavra, sai da escolha de Deus, faz a tua própria escolha. E então, nessa perspectiva e com essa experiência, ele vem e diz, não podeis servir a Deus e a Mamon. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, servi-o, se Baal, segui-o. A quem ireis servir? Aos deuses das terras dos povos de onde saímos? Aos deuses das terras dos povos para onde vamos entrar? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Portanto, a questão aqui é que Mamon é mais do que aquilo a que chamamos riquezas. Está a ver? Mamon são as nossas fontes. Mamon é um Deus concorrente do próprio Deus. Ou seja, Mamon não é, é o Deus das riquezas. Não. Mamon é o Deus que tem influência na sua escolha. E enquanto o Espírito Santo o motiva para escolher Deus, Mamon o motiva para sair de Deus. Portanto, é algo mais do que o que temos imaginado até agora. E o profeta disse muitas vezes, aquilo que nos tira de Deus é pecado. Só o pecado nos afasta de Deus. Amém? Mamon é um Deus concorrente do próprio Deus, porque atua como um Deus, fazendo aquilo que somente o Senhor poderia fazer nas nossas vidas. Eu vou dizer devagarinho. Mamon são as nossas fontes. É um Deus concorrente do próprio Deus. Porque atua como um Deus, fazendo aquilo que somente o Senhor poderia fazer nas nossas vidas. Correndo o risco de ser mal entendido. Repare.
Mas se nós crermos que fomos curados porque fomos ao melhor médico do mundo e ele nos curou, essa é a influência de Mamon. Nós alguma vez seremos felizes se nos sair o Euromilhões? Isso é Mamon. Eu vou ser o homem mais feliz deste mundo se eu casar com uma mulher que é a herdeira da maior fortuna do mundo. Isso é Mamon. Tudo o que na nossa mente tome lugar, substituindo Deus naquilo que nós desejamos receber, não é Deus, é Mamon. Não sei se me fiz entender. Porque é assim, Deus usa a medicina, coloca os melhores médicos, os melhores hospitais, os melhores tratamentos, o melhor no nosso caminho. Mas naquele corpo do médico está Deus. Nas mãos daquele médico está Deus. Naquele medicamento está Deus. Naquela casa, naquele lugar, naquela esposa, naqueles filhos, são dádivas de Deus. Naquele marido, são dádivas de Deus. Estão a entender? Porque quando Deus deixa de ter a primazia de estar em primeiro lugar na fonte de onde nos vem o socorro nos dias da aflição, se não é Deus, é Mamon. E isso só pode ser definido por nós no nosso coração. Porque é do nosso coração que nós ouvimos de onde nos vem o socorro nos dias da aflição. A Bíblia diz que do Senhor nos vem o socorro nos dias da aflição. Está a ver? E Deus usa as formas mais estranhas que possamos imaginar. Nós vamos encerrar. Eu queria falar um pouco mais sobre caráter. A escolha de uma noiva, o profeta diz caráter. Nunca houve um caráter como Jesus Cristo. Vive nele, manifesta-se nele. Nós verdadeiramente vemos isso. Não é a sua beleza mundana que atrai a sua noiva. É o seu caráter. O caráter da igreja que Jesus procura. Não se são grandes edifícios, se são grandes denominações, se são muitos membros. Ele prometeu encontrar-se onde quer que 2 ou 3 se reunissem. Verdade. É onde o verdadeiro crente coloca as suas esperanças. É nessa palavra de Deus a ser vindicada em verdade. O que é isso? A escolha pela sua palavra. Não um grupo amante do mundo. Quando Israel deixou o Egito a caminho da terra prometida, havia aproximadamente 2 milhões de pessoas. Cada um deles estava debaixo do mesmo cordeiro do sacrifício ou não teriam vivido. Cada um deles ouviu Moisés o profeta. Cada um deles foi batizado por ele no Mar Vermelho. Cada um deles dançou, as mulheres como Miriam, para um lado, para o outro, na margem do mar, quando Deus destruiu o inimigo. Cada um deles permaneceu com Moisés e ouviram-no a cantar no Espírito. Eles, cada um, comeram maná do deserto que caía do céu. Novo maná a cada noite, que é um tipo da mensagem. Cada um deles comeu daí. Mas dos 2 milhões, quantos chegaram ao fim? 1 por cada milhão. Amém? 1 por cada milhão. Podem vir os músicos. Eu queria terminar agora. Na era da mensagem, na era da igreja de Tiatira, o profeta diz assim: a vontade de Deus, estamos a falar de escolhas, do momento da escolha. E eu quero encerrar assim, para que nós meditemos sobre isso. A vontade de Deus para nós é a perfeição. A vontade de Deus para nós. E essa perfeição é a paciência. Amém? O profeta de Deus disse na mensagem A Estatura do Varão Perfeito, quando falou de paciência, ele disse: o primeiro com quem nós temos que ter paciência é com Deus.
porque temos que ter paciência para esperar até Ele nos enviar aquilo que nós pedimos. Portanto, nós temos que ter paciência uns com os outros, com o pastor, com o diácono, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os irmãos. Nós temos que ter... Mas o primeiro com quem nós temos que aprender a ter paciência é com o próprio Deus. Por isso, o salmista escreveu no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou o seu ouvido para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Este é o processo... Essa é a perfeição, é a paciência, esperando em Deus, esperando por Deus. Este é o processo do desenvolvimento do caráter. Deus elogiou os santos da Era das Trevas de uma forma muito elevada. A Era das Trevas foi aquela que durou quase 1000 anos, não é? Onde eles foram queimados, 65 milhões só nas fogueiras, fora o resto, fora os outros, não é? Este é um processo de desenvolvimento do caráter. Deus elogiou estes santos da Era das Trevas de uma forma muito elevada, pacientes como o cordeiro conduzido para o matadouro. Em amor, eles serviram a Deus com fidelidade. Era tudo o que eles queriam na vida, apenas o serviço para o seu Senhor. A recompensa deles seria enorme. Amém? Deus abençoe. Que o Senhor nos ajude nos nossos momentos de escolha, porque vamos precisar deles. Amém? Agora, que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude, para que quando esses momentos chegarem, nós sejamos capazes de verdadeiramente ir lá e esperar lá e escolher permanecer lá com aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Lembrem-se, leiam de tarde depois do almoço, é uma boa leitura. Leiam Efésios 1, do 3 em diante, leiam Colossenses 1 e vão recordar, uma vez mais, que Ele nos elegeu nele para que fôssemos santos. Ele nos escolheu para isso. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. É essa santificação que nos põe no corpo de Cristo. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, bendizemos o Teu nome e damos graças, Senhor, pelo privilégio de, uma vez mais, estarmos aqui, Senhor, e ouvirmos a Tua voz, e lermos dos Teus profetas, e vermos as manifestações do Teu Espírito. E, Senhor, quanta benignidade e quanta bondade, Senhor, está manifesta em Ti, pois nos elegeste para ser Teus. Ó Senhor, nós que julgávamos que pertencíamos a tudo e mais alguma coisa, que toda a gente tinha autoridade sobre nós, que éramos consequência dos atos dos nossos ancestrais, mas, Senhor, a Tua palavra não fala assim. Nós somos a Tua escolha. Ó Senhor, que isso possa resultar, a partir de agora para nós, uma novidade de vida, uma outra perspectiva de vida, daquilo que realmente é ser cristão, daquilo que realmente é caminhar em Cristo, daquilo que verdadeiramente, Senhor, Tu esperas ver em nós. E, Senhor, pedimos que Tu nos capacites para esse testemunho, para essa caminhada. Ó Senhor, derrama do Teu Espírito Santo e coloca agora, Senhor, todas estas palavras corretamente em cada coração. Escreve-as Tu, Pai, nos corações, para que elas possam verdadeiramente produzir vida para a qual elas foram enviadas, Senhor. Perdoa Teu servo, Pai. Se em algo, Pai, provoquei mal-entendido, me expressei mal, não fui suficientemente claro, ó Senhor, mas, Pai, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é a verdade. A palavra do Teu profeta é a Tua palavra, Senhor. Tu tens usado homens, Senhor, para falar a Teu respeito, para falar em Teu nome, e Tu tens vindicado que isso é a verdade, que isso é o assim, diz o Senhor. Ó Deus, por isso, uma vez mais, ajuda-nos, Senhor. Eu mesmo, Pai, eu mesmo preciso que Tu me ajudes, Senhor. Eu mesmo preciso que aquilo que eu ouvi fique gravado nesta manhã e produza vida em mim. Ó Senhor, cada um de nós temos escolhas para fazer.
Temos uma semana pela frente. Ó Senhor, vamos ter que escolher muitas vezes, durante muitos dias, Senhor, até voltarmos aqui. Ó Senhor, nós vamos certamente fazer muitas escolhas. Ó Senhor, ajuda-nos desde agora. Agora que o assunto foi trazido à nossa mente, agora que o assunto foi trazido perante nós, ó Senhor, não me deixes escolher errado. Não me deixes escolher contra a tua vontade. Ó Senhor, se eu estiver a fazer algo errado, adverte-me, Senhor. Avisa-me, corrige-me. Não deixes, Senhor, que o mau fruto das minhas más escolhas venha sobre mim, ou sobre aqueles que me rodeiam, ou Senhor, sobre aqueles que estiveram aqui colocados para me ouvir. Ó Senhor, eu tenho uma noção da responsabilidade que Tu tens colocado sobre os meus ombros, ao colocá-los aqui, ao gravar os serviços e colocá-los disponíveis. Ó Senhor, em qualquer lugar do mundo poderá ser ouvido aquilo que eu tenho falado aqui, Senhor, e eu sei o quão grande é tamanha responsabilidade, e por isso, Senhor, eu não trago nenhuma mensagem minha, nem quero trazer, e confio, Senhor, que tudo aquilo que eu tenho falado, eu tenho sido guiado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, ajuda-me, Pai, que os meus irmãos e irmãs, os que estão aqui, os que ouvirem esta gravação, Senhor, retenham o bem. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Senhor, corrija todo o mal-entendido, toda a interpretação incorreta ou imprópria, Senhor. Perdoa-me se eu fui a causa, mas, Senhor, que nenhum de nós saia daqui com a mensagem imprópria ou incorreta nos seus corações, Pai. E eu oro, Pai, eu clamo, porque eu sei, Senhor, que eu serei, Senhor, um dia responsável por isto. E, Senhor, eu não quero ser achado em falta. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos agora, Senhor. Ajuda-nos a sair daqui alegres, predispostos, não cabisbaixos e sobrecarregados, porque a mensagem da hora é uma mensagem de libertação. A mensagem da hora é uma mensagem de liberdade, é uma mensagem de paz, é uma mensagem de predestinação, é uma mensagem de eleição. Oh Senhor, ajuda-nos a voltar em regozijo, como Josué e Caleb voltaram, sabendo que somos mais do que capazes. O mundo não tem poder sobre nós. Oh Senhor, ajuda-nos. Oh Senhor, estenda a Tua mão agora, Pai. Oh Senhor, alivia toda a sobrecarga. Oh Senhor, tira todo o malefício, Senhor. Oh Senhor, tira tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que angustia, toda a raiz de amargura, cauteriza agora, Senhor. Ó Senhor, liberta-nos, abençoa-nos, Senhor. Ó Senhor, reveste-nos do Teu poder do alto da cabeça à planta dos pés. Torna-nos em todas as coisas mais do que capazes. Torna-nos em todas as coisas mais do que vencedores. Ó Senhor, sê connosco nas nossas escolhas. E sejas Tu a escolher e não nós. Ó Senhor, vivifica as nossas almas, os nossos pensamentos, as nossas memórias. E, Senhor, tudo o que não Te agrada, tudo o que não edifica, ó Senhor, expurga agora. Todo o espírito ancestral, Senhor, todo o trauma de infância, ó Senhor, limpa agora. Senhor, quebra todos os grilhões de Satanás. Ó Senhor, torna-nos em todas as coisas mais do que capazes, Senhor. Como eles disseram lá no princípio, como Josué e Caleb disseram, somos mais do que capazes. Ó Senhor, nós pedimos como Elias, ó Senhor, mostra agora que verdadeiramente somos o Teu povo, somos o Teu filho, a Tua filha, somos o povo que Tu tens redimido, somos o povo que está lavado pelo Teu sangue, somos o povo que está separado em Teu nome e para a Tua glória. Ó Pai, ajuda-nos. Ó Pai, abençoa cada lar, cada família aqui representado. Ó Senhor, vai ao encontro daqueles que estão longe, que não Te conhecem, não Te fizeste ainda conhecidos. Ó Senhor, que Tu lhes permitas, Senhor, nesta hora, render as suas vidas a Ti.
Tu os conheces. Nós os amamos, eles estão nos nossos corações. Ó Senhor, vai ao encontro deles, onde quer que seja. Ó Pai, Tu derrubas governos, Tu levantas poderes, Tu destróis poderes, Senhor. Ó Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Senhor, Tu fazes todas as coisas. E em Ti, Senhor, nós temos poder. Só em Ti há poder, Pai. Ó Senhor, e o maior poder é o poder do amor. Ó Senhor, coloca esse poder nos nossos corações. Ó Senhor, porque está escrito que Tu amaste o mundo de tal maneira que deste o Teu Filho. Qual é a razão desse amor? Senhor, entendemos que somos nós. Foi por amor a nós. Ó Senhor, por amor a Ti, nós queremos também render as nossas vidas. Nós queremos servir-Te. Nós queremos que Tu sejas, Senhor, a única razão da nossa adoração e a única fonte de onde nos vem o socorro nos dias da aflição. Sê conosco, Pai, por amor do Teu nome. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, alegra os contristados, os amargurados, os aflitos. Ó Senhor, dá vigor ao cansado. Ó Senhor, levanta o caído. Ó Senhor, e se há algum perdido nesta manhã, ó Senhor, vai ao encontro dele. Ó Senhor, salva agora. Ó Senhor, trá-lo de volta ao Teu aprisco. Tem misericórdia, Pai. Ó Senhor, abençoa. Ó Senhor, abençoa os santos ao redor do mundo. Ó Senhor, está escrito que quando um membro do corpo padece, todos padecem com ele. Ó Senhor, vai ao encontro de cada um agora e abençoa o Teu corpo e a Tua noiva. Ó Senhor, nós pedimos que Tu os ajudes, que Tu os abençoes, que Tu sejas com eles contra todo o inimigo, contra toda a cilada e armadilha. Ó Senhor, tem misericórdia. Tu és o Deus de amor. Enche os nossos corações do Teu amor, da Tua paz. Livra-nos de todo o mal. Ó Senhor, na próxima semana, nós estaremos aqui, Tu permitindo, a mãe da irmã Sara, o irmão da irmã Sara. Senhor, eles viajarão no meio desta semana. Ó Senhor, nós os entregamos em Tuas mãos. Nós pedimos que Tu protejas, como igualmente o irmão Roger e a sua esposa lá nesses países africanos, nesse ministério, Senhor. Abençoa o Teu servo, Senhor. Sê com ele. Manifesta-te em poder, Senhor. Ó Deus, abençoa também essa família que nos visitará na próxima semana. Senhor, se for da Tua vontade, que eles possam estar aqui no próximo domingo, rejubilando, Senhor. Fala com eles, Pai. Abençoa-os, Pai. Certamente virão em busca de Ti também. Ó Senhor, e que possamos, Senhor, ser um bom testemunho para todos aqueles que nos visitam, conhecidos ou desconhecidos. E, Senhor, lembra-te de nós, dos nossos lares e famílias, daqueles que amamos, daqueles por quem temos orado. Abençoa a cada um e recebe toda a honra e glória.